Pessoal, eu tô aqui em Singapura e dá uma olhada nas notificações de vendas que eu recebi só hoje pela manhã. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Que o Rafa me contou, neste mesmo 4 de janeiro de 2019, Sérgio Arenilha estava aqui narrando Vasco e Carajás pela Alpinha. Já Minuto da sabemos marmota pra o que ele. estará fazendo em 2021. Exatamente. Feliz ano novo, Serginho, e todo mundo que tá ligado no Troca de Passes. Estou muito bem acompanhado. Ao meu lado, Rafael Rezende, o popular Rafael Resenha, e Paulo Nunes. Eu criei agora essa resenha. O Rafa é muito resenha. E Paulo Nunes, um dos meus grandes ídolos no futebol. Paulinho, muito bem-vindo. A gente falava aqui do gol Denner, né? O gol mais bonito e tal. Você teve a oportunidade de enfrentar o Denner. Como é que foi enfrentar um dos, talvez, maiores craques que a gente não viu desenvolver o que poderia? Exatamente. Boa noite para vocês dois. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. O Denner era um gênio, né? O Denner era um cara da época, né? A gente fala assim sempre, né? O que ele jogava, o que ele pensava, o que ele tinha de leitura de jogo da época era absurdo. A capacidade que ele tinha de gol, do um para um, né? Do drible, da inteligência, do passe. Um jogador completo, cara. Ele não era muito bom no cabeceio, até porque era pequeno, mas, era muito difícil marcá-lo. E eu tive essa sorte, né? Por um lado, e azar no outro, porque ia enfrentar o Denner era fora. Enfrentei Confronto direto 1-1, né? 1-1, exatamente. Um confronto direto. Ele ganhou uma Copa São Paulo em 90, nós ganhamos a Copa São Paulo em 91. Muito bem. Rafa, tudo certo? Boa noite para você. Tranquilo. Boa noite a todos. Bom, iniciamos naturalmente falando do Flamengo, porque os escudos do Flamengo já estão aqui no nosso telaço. A gente começa em ritmo rápido, troca de passes, porque o começo de ano está movimentado, tem muita coisa rolando na central do mercado e, enfim, nos mercados por aí, pelo mundo afora de futebol. E a primeira notícia, a gente já vai colocar para vocês agora na tela, é com relação ao craque, acho craque ele, o Reinier, jovem promessa, joia do Flamengo, praticamente acertado com o Real Madrid, está aqui no telão. As informações são as seguintes, que a gente tem a princípio. Essas que vocês estão lendo aqui, o Flamengo fica com 80% dos 30 milhões de euros acertados. Esse valor era maior, mas ano passado, em 2019, houve uma renovação do contrato do Reinier, onde a multa baixou, entre aspas, para 30 milhões de euros. Imagino eu que já havia alguma conversa iniciada para que isso fosse executado pelo Real Madrid. O Flamengo tentou, de algumas maneiras, negociar a permanência dele, mas já sabia que era muito complicado. O que mais chama a minha atenção, queria a opinião de vocês para o futuro do Reinier, que eu espero seja brilhante no Real Madrid, como se assinar, né? Como outros casos que a gente vê, mas são só 15 jogos no profissional do Flamengo. É muito pouco, não é? É uma joia da base, mas já é suficiente em 15 jogos poder determinar o valor de um jogador no mercado profissional? Paulo começar, porque ele passou por isso. A transição base profissional no Flamengo. No Flamengo. Mas a diferença hoje é muito assim, como é que eu posso te dizer? Ela é diferente pelo simples fato de que antes você não contrataria nunca jogadores de 18, 17 até 20 anos. Né? Para você ser contratado, normalmente era com 23, 24 anos e fazendo campeonatos absurdos. Hoje a diferença é enorme, né? Hoje se contrata com 17, 18 anos, para você ver, o Gabigol tem 23 anos. E não se fala nunca, é uma diferença de 4 anos, 4 para 5 anos. Então a diferença é enorme. Agora, é uma aposta, né, Rafa? Isso é uma aposta. Reinier tem 17 hoje. 30 milhões de euros. 18 no próximo dia 19. 30 milhões de euros pro Real seria a mesma coisa do Flamengo contratar um jogador aqui de 2 milhões de euros, quando contratou o Thiago, né? Uma contratação normal, para ser uma aposta. É bem por aí, mudou muito o perfil, né? Hoje em dia, a gente falava sobre isso ontem, os clubes vêm no futebol brasileiro buscar os jogadores que eles ainda podem influenciar no final da formação. Né? Então, quanto mais tempo, e aí você está falando de um moleque que acabou de fazer 18. No caso dele, vai fazer 18 e se apresentar depois dos 18 anos completos. Né? Então, assim, é uma pena para o futebol brasileiro que acaba não tendo oportunidade de acompanhar por um período maior jogadores tão promissores. Mas a gente sabe que esse acompanhamento do Reinier não é algo de 15 jogos. Desde o Sub-15, Seleção Brasileira, Sub-17, Seleção Brasileira, ele tem sido acompanhado constantemente e se reconhece que é um jogador muito acima da média para a sua idade. Tanto que já não atuava mais dentro do Sub-17, já estava vinculado ao profissional, tanto que o Flamengo pediu a liberação, ele não foi, de maneira até meio litigiosa, enfim, para o Mundial Sub-17. O Real se movimenta no mercado para antecipar concorrentes, inclusive o Barcelona. E acho que faz um movimento certeiro. O Reinier é um jogador meio particular no futebol brasileiro. Não é um jogador de lado, de drible, de velocidade. Exatamente. Pensa mais o jogo, é finalizador, tem chegada na área. Uma característica que o futebol brasileiro não tem conseguido formar com tanta qualidade nos últimos anos. No futebol brasileiro, como exemplo, a gente
perdeu, entre aspas, para o Real Madrid Rodrigo, Vinícius Júnior, agora possivelmente Reinier, todos muito jovens. O Gabigol, como foi citado pelo Paulo Nunes, porque a nação rubro-negra aguarda saber se Gabigol vai renovar ou não, né? Muita expectativa. Ele é um jogador velho para um clube top europeu contratar hoje? Para um PSG, um Real, um Barcelona? Eles estão atrás dos caras de 16, 17 anos, é mais ou menos essa a região de procura para vocês? O PSG eu acredito que não. Mas o Barcelona, e o Real Madrid, o Liverpool, acredito que sim. Eu acho que o Gabigol, né, não abrange mais aquele mercado hoje, né, o específico daqueles, né, que o Jorge Jesus falou, 5, 6 times. Não abrange. Isso é notório. Então ele vai ter que se contentar com a segunda escala. Porque é um jogador, pelas características também, e por ter passado por lá, com mais dificuldade para Seria reconquistar esse espaço. Exatamente. Lá, né? Então aqui os números do Reinier em 2019, 6 gols, 2 assistências. O Flamengo já anunciou algumas novidades, né? Chegam o Gustavo Henrique, o Thiago do Náutico, que o Paulo citou agora, e o Pedro Rocha, mas continua fazendo planos para 2020. Uma informação interessante para a torcida que está acompanhando as finanças do time mais rico do país hoje é que no orçamento de 2020, aquele que os clubes já fazem prevendo o que vai acontecer no ano à frente, o Flamengo tinha 80 milhões de reais ao menos previstos, a entrada de 80 milhões de reais com a venda de direitos. Isso a meta já seria batida aqui no comecinho do ano e, pelo que tudo parece, seguiria o superávit rubro-negro. Mas é difícil repor uma peça dessas em campo, né? Apesar do dinheiro. Com o mesmo potencial, sim, mas estabiliza a questão financeira que você está citando, na verdade até ultrapassa, abre quase 30 milhões de frente para o que era previsto num primeiro momento. E um jogador, assim, que infelizmente para a nossa realidade hoje, ele inclusive jogou duro na renovação para que fosse possível facilitar o caminho para uma transferência como essa. Então era um Flamengo meio que numa sinuca de bico, não tinha muito como trabalhar para ou receber muito mais ou para ficar por mais tempo. A gente sabia que depois que houve a renovação até 2024, na verdade o que aconteceu foi uma facilitação da saída e não o contrário, porque anteriormente a multa era de 70 milhões de euros. Exatamente. Só que o contrato estava se aproximando do fim. E aí não tem quem pague hoje em dia esse valor. Não, o Flamengo tinha alguma segurança. Mas em compensação, quanto mais próximo ao fim do contrato, maior o risco de perder de graça, como trouxe o Gustavo Henrique. Então foi essa queda de braço que o Flamengo acabou tendo que abrir mão em certos E futebolisticamente falando, a gente não, particularmente eu não vejo ele jogando daqui a 2 anos como titular do Flamengo ainda. Então é um jogador que o Flamengo está perdendo agora, mas é um jogador que ainda precisa desenvolver. Exatamente. Então, assim, não há uma perca que o Flamengo vai sentir, né, o clube, né, o time vai sentir no mesmo momento. De que maneira você entende, Paulinho, que isso afeta a vida do jogador? Justamente como você passou pelo processo de formação no Flamengo e teve sucesso fazendo história em vários clubes, hoje são mais raros os casos dos jogadores que querem criar um laço maior ou fazem questão de criar um laço maior com o time onde estão, enfim, enfrentam transferências para permanecer. A pressão está maior sobre eles também, quer dizer, o garoto com 14, 15 anos já tem que ter um acompanhamento psicológico pesado, já tem que se preparar para uma vida eventualmente fora do país. É tudo mais rápido, está tudo mais acelerado? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje o jogador, ele, como todos já sabem, e todos deixam isso bem claro, né? Até pelos staffs que tem, né? Hoje eles não falam nem no meu staff, é os staffs, né? Que a preparação tem que ser muito, muito lá embaixo. Eu posso dizer para você que, e por todos os jogadores que passaram junto comigo, a gente nem imaginava, com 18, 19 anos, ser contratado por um time de fora. O nosso sonho, o nosso objetivo era ser titular do Flamengo, né? Chegar a uma seleção brasileira há 4 anos depois. Então, a diferença é enorme em relação a tudo que aconteceu da minha época para agora. Bom, vamos seguir com as novidades do mercado, porque tem um jogador que fez esse caminho para fora e agora está retornando, Sid Clay, lateral do Corinthians. Vamos passar por todas as negociações. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100 mil por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Fala pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo?
E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.